Bem-vindos à Abre Paz Entrevista. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Fernanda Guiar Almeida e eu serei a apresentadora no encontro de hoje, juntamente com o Franco Pimentel e o Fábio Santos. Para dar início, quero saudar os espectadores que nos acompanham pelo canal do YouTube da Abre Paz. Oi, gente, boa noite, super legal ter vocês aqui conosco. E hoje nós temos dois convidados maravilhosos e eu vou começar introduzindo, não é? Quem são esses dois convidados. Então, nós temos Eunice Tapuia e Rogério Soares para falar sobre o tema O Silêncio do Xingu. Eunice da Rocha Moraes Rodrigues, conhecida como Eunice Tapuia, possui graduação em licenciatura intercultural para a formação de professores indígenas e habilitação em ciência da linguagem pela Universidade Federal de Goiás, especialização em gestão pedagógica pela Universidade Federal de Goiás, experiência como professor indígena, liderança e ativista do povo indígena Tapuia, do Carretão, Goiás. É mestra em performances culturais pela Universidade Federal de Goiás e atualmente é doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: educação indígena, Brasil, educação intercultural, interculturalidade e sustentabilidade. O Rogério vive atualmente em Montreal, no Canadá. River Silence é o seu quarto filme feito na Amazonas. Atualmente, ele trabalha na pós-produção de Utopia Tropical, também rodado na região de Altamira e no Pará. Rogério atuou no setor da educação no Brasil como diretor de programação da TV Escola e trabalhou para o PNUD da Amazonas em projetos de educação ambiental. No encontro de hoje, falaremos sobre o cinema e educação, considerando as questões que afligem os povos originários, tomando por base, além dos ataques sofridos pela instalação do neofascismo no Brasil, as questões identitárias e culturais que representam o pensamento indígena. Olha, agora eu passo a palavra ao Franco, e para a gente começar o nosso bate-papo. Franco, o seu áudio está fechado. Perdão mais uma vez, gente, perdão. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos vocês, com o Rogério e com a Eunice. A Eunice eu já conheço de alguns outros lugares e admiro bastante pelas ideias dela e pela pessoa que ela apresenta ser, uma educadora, e é da minha área e nós trabalhamos juntos nesse sentido, né? E o Rogério, que eu estou conhecendo agora, que é um diretor e pelo trabalho do que eu vi e das coisas que eu já tive contato, eu respeito muito, né? Principalmente por suas ideias, né? E aqui agora eu espero conhecer mais ainda, né? E nós podermos conversar um pouco e levar para vocês um pouquinho desse contexto que a gente pretende conversar aqui, que é sobre esse processo de degradação e de desconstrução de todo um conceito humano e existencial de um povo, de parte de um povo brasileiro, que são os povos originários do Brasil, especificamente na região do Amazonas. A gente está aqui com o olhar do Rogério, né, com base em uma filmografia dele, na verdade um documentário, né, feito maravilhoso, que a gente vai falar um pouco dele aqui, e a gente também está aqui com a Eunice, que é uma ancestral, uma pessoa desse lugar, fundamental para a gente compreender melhor essas questões, né? E, enfim, eu quero conversar, eu quero agradecer também ao Fábio, né? Fábio, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Fernanda, você que organizou esse encontro aí, conectou com a Eunice também, o Rogério. É sempre um prazer estar com você. Muitíssimo obrigado a vocês e a Abre Paz. Eu quero começar aqui
vendo com o Rogério a seguinte ideia, Rogério, foi o que eu pude perceber do teu filme, né, do filme de vocês, né? Uhum. A construção de uma barragem no Rio Xingu como projeto desde 1975, vale a pena a gente lembrar isso, que ela começou nesse projeto lá, e realizado entre 2001 e 2019, é um problema absolutamente sensível no tecido social e ambiental brasileiro. O filme River Silence aborda o problema com base na narrativa de 4 personagens que aos poucos vai nos revelando, por meio dos comportamentos e hábitos, outras tessituras, sabe? Outras cores desse tecido fibroso que é a sociedade. Cores muito profundas e verdadeiramente significativas, até então desconsideradas pelas autoridades e olhares do mercado funcional e de emprego e renda. Eu falo mercado funcional de emprego e renda porque o período em que se construiu a usina de Belo Monte foi justamente um período de auge do crescimento do Brasil no governo Dilma, cuja finalidade via a ampliação do pátio energético para atender o crescimento do país e daquela região norte, que era uma demanda e pedido da própria população da região norte. É uma questão difícil, complicada de lidar, né? Porque a gente vai lidando com diversos interesses. A pergunta primeira que eu faço, né, Rogério, como foi filmar o River Silence? Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer e um privilégio estar aqui. Muito obrigado por abrir esse espaço, né? Eu acho que, assim, tentando fazer uma leitura um pouco até objetiva dessa questão de Belo Monte, Belo Monte é uma repetição de um padrão de construção de usinas hidrelétricas que acontecem no Brasil desde sempre. Né? Se a gente for olhar Itaipu, se a gente for olhar Santo Antônio Giral, que é mais recente também, que aí entra no contexto econômico, digamos assim, dessa fase que nós tivemos, que foi uma fase muito com bastante projetos de infraestrutura, né? Mas esse é o modelo antigo que sempre foi reprisado. O Brasil, na verdade, incorre no mesmo erro todas as vezes que há um projeto de infraestrutura, porque há um projeto que não consegue se aproximar das questões ambientais, políticas e das questões, eu acho que até de sobrevivência dos nossos povos originários, ou dos nossos pequenos agricultores, das pessoas que não estão nos grandes centros, né? E Belo Monte não foi diferente. Belo Monte foi idêntico, ele só veio agravar mais a situação porque 40 mil pessoas perderam as suas moradias na beira do rio. Então, o que a gente vê lá na verdade, a continuação do modelo de ocupação da Amazônia e, mais ainda, o modelo de ocupação da Transamazônica, onde Altamira se insere. Altamira, desde o início, quando chegou o não-índio, ela foi saqueada. E Belo Monte vem fechar um ciclo, né, grande, que dura já quase 100 anos, de uma ocupação completamente desrespeitosa, né, aos indígenas, aos ribeirinhos, né, às populações amazônicas. Então, na verdade, assim, Belo Monte é um grande escândalo, porque mostra como o Brasil dá as costas para suas populações afastadas e para suas populações tradicionais, né? Como foi filmar em Belo Monte? Na verdade, a história de um filme acaba virando a história da vida da gente, né? Eu demorei 5 anos para fazer esse filme, eu filmei durante 5 anos, mas anteriormente a esse filme eu fiz um outro para um canal americano, um canal árabe americano chamado Al Jazeera, onde eu fui para lá no auge da construção, quando havia mais de 20 mil homens, mais de 20 mil trabalhadores, né, na cidade, e onde todo esse processo de violência, sabe, de completa destruição do tecido social estava ocorrendo, né? Prostituição, violência doméstica, violência contra crianças e adolescentes. Então, eu fiz um filme sobre a questão da violência na cidade, seguindo uma conselheira tutelar,
E depois, porque eu fiquei lá tanto tempo, eu tive a ideia de fazer um filme que abrangesse mais a história ao longo dos anos com mulheres, que para mim são bem representantes de uma questão que a gente pode falar depois, que eu acho que a mulher é realmente a alma da Amazônia, é quem segura a barra da Amazônia, né? É quem sustenta a vida, né? Enfim, quando eu olho para trás, já são 8, quase 9 anos, e eu continuo filmando na região, então me parece que eu encontrei talvez a minha missão de me dedicar a contar as histórias da região. O interessante, interessante. Como é que lhe deu? Como é que vocês se organizaram para falar para falar desse tema, né? Assim, como você teve contato com essa produção do Canadá e como é que foi isso? As ideias vieram, começou por quem especificamente? Na verdade, eu propus o filme. Aqui nós temos um organismo que no Brasil não existe, que se chama é a Comissão Nacional de Cinema, que seria provavelmente alguma coisa parecida com a Ancine, mas ao contrário da Ancine, a maneira como opera aqui é uma grande produtora que há 80 anos produz documentários, que pertence ao governo. Aqui não tem o Ministério da Cultura, mas tem o Ministério do Patrimônio. Então, o National Film Board está ligado ao Ministério do Patrimônio e ele trabalha com cineastas independentes. Então, você propõe um filme e eles saem buscando dinheiro para poderem lhe permitir fazer o seu filme. Então, depois dessa experiência de fazer um filme sobre a conselheira tutelar, e que eu vi que haviam muito mais histórias para serem contadas e que seria importante fazer um longa também, eu propus, e basicamente é o meu processo, é a minha ideia. Eu tive essa felicidade de poder ter um orçamento, né? Nem sempre colava, mas eu acabei morando ou ficando em Altamira durante 5 anos, e aos pouquinhos eu ia filmando, e ao mesmo tempo eu ia conhecendo mais pessoas, e na verdade o River Silence tinha assim, uns 10 personagens, que a gente afunilou para 4, mas os outros eu continuo filmando para o meu próximo projeto, ou seja, eu continuo seguindo as histórias das pessoas na região, né? Porque eu acho que a Amazônia tem uma coisa muito importante para o Brasil contemporâneo, né? A Amazônia, ela retém parte da nossa espiritualidade, sabe? Ela retém parte da energia da criação e também da energia da natureza, que a gente está simplesmente cada vez mais se esquecendo de se conectar com essa energia, né? Então, para mim, quando eu chego no Brasil, a Amazônia, eu sou de Minas, então, assim, o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, a Amazônia, alguns lugares do Nordeste são os lugares que retêm ainda essa ancestralidade que a gente, por causa de vários fatores, né, político, econômico, tecnológico, enfim, a gente vai perdendo essas referências, né? E para mim, estar na Amazônia é estar num território de espiritualidade. E então, assim, eu fui bem claro no meu projeto que o meu filme não seria um filme com uma narrativa linear, como a televisão quer, como hoje os grandes festivais de cinema pedem, né? Um personagem, um drama, sabe? Um pouco de sofrimento, resolução do problema, final feliz. Eu disse, eu não faço filmes assim, já fiz vários assim. Eu disse, agora não, eu quero fazer um filme que seja pessoal, e eu acho que, bom, espero que tenha, apesar de ser um filme sobre o outro, tem muito de mim também, né? Então espero que esse equilíbrio tenha sido conquistado, na verdade, de entender um pouco a visão do diretor e de como ele dialoga com a história do outro, né? Que nos deixa representá-los, na verdade, né?
Legal, obrigado, Rogério. É justamente isso que eu ia te perguntar também, né? Como foi o financiamento, mas você acabou me respondendo, que beleza. Fábio, você com a Eunice agora, né? É isso? A gente vai? Tem, né? Você tem, eu acho Isso. que você tem uma pergunta, inclusive, que casa um pouquinho com essa questão da representação da floresta com a espiritualidade. Eu acho que tem uma coisa desse sentido, não é? Ou eu estou enganado? E a gente vai conversando aqui, vai ter muita conexão, sim. Eu queria dar boa noite, né? Boa noite, Fernanda, Franco. Boa noite, Rogério. Parabenizando pela obra, pelo documentário belíssimo e necessário. E boa noite, Eunice. Ah, uma colega, vamos dizer assim, que eu tenho muita honra, né, de estar aqui com você conversando. Eu digo colega no ativismo dos direitos humanos, né? E, Eunice, eu queria então te perguntar o seguinte: o Ailton Krenak, ele disse que o Brasil é uma invenção que nasce da invasão, uma invasão que foi contínua, sucessiva, de portugueses, holandeses, franceses, é uma invasão que parece que não acaba nunca, né? E os indígenas, considerando os indígenas como vários povos, né, com milhares de anos, com uma cultura rica, que formou sociedades complexas, eles ainda estão sendo invadidos de diversas formas e significados. Então, Eunice, queria saber do ponto de vista antropológico, como tem sido essa caminhada das nações indígenas brasileiras. Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês essa noite. E para falar da caminhada no sentido antropológico, eu não sou antropóloga, né, mas eu tenho como indígena, como estudiosa, e eu vou tentar responder da melhor maneira possível. A luta dos povos indígenas brasileiros, ela não tem sido fácil, ela tem sido uma luta de contínua resistência, onde os povos indígenas buscam forças nas suas raízes, na sua ancestralidade, para que continue preservando a sua cultura, o seu modo de ser. Não tem sido fácil, porque essa luta é travada desde que o invasor colocou os pés aqui nesse lugar que hoje a gente chama, hoje é conhecido como Brasil, mas como você mesmo disse, e a Ailton Krenak também, né, que esse Brasil é uma invenção, e realmente é, porque a gente não conhece esse território como Brasil, a gente sabe que essa é a figura nacional, né, mas seriam muitos Brasis, vamos dizer assim, porque são muitos povos, mas cada vez esses povos eles buscam meio para se preservar e para se manter enquanto povos, não se manter enquanto indivíduo, mas se manterem enquanto povos. E infelizmente, muito dos avanços que nós havíamos conquistado, muitos direitos que estavam garantidos com esse governo, tem havido um retrocesso muito grande. Então, a gente percebe que, infelizmente, o Brasil ele não está caminhando para frente, ele está voltando, ele está regredindo. Eu, como brasileira, como indígena, nascida de um povo que nasceu de um processo de aldeamento, então é um povo que já nasceu da opressão do branco. Eu ainda acredito muito que esse povo vai melhorar, que esse povo vai buscar conhecimento e que nós vamos sair desse momento de pandemia muito melhor do que a gente entrou. Porque eu acredito que a chave para a gente mudar tudo isso é o conhecimento, sabe? Porque a partir do momento em que o povo brasileiro conhecer a sua história, conhecer as suas raízes, vão aprender a conviver com o outro, vão saber que o outro também é uma parte dele, porque o povo brasileiro é essa mistura, né? O pai do Brasil é europeu, a mãe do Brasil quem é? É indígena, é a negra. Então, a trajetória dos povos indígenas do Brasil tem sido difícil, tem sido complicada, mas ao longo desses anos a gente também conseguiu parceria com pessoas sensíveis à causa, e essas parcerias,
é o que nos tem nos dado força, é o que nos tem feito acreditar que esse outro, ainda há esperança nesse outro, sabe? Por causa dessas pessoas sensíveis à causa, porque quando a gente fala no branco, a gente já pensa, eu mesmo, há pouco tempo que eu saí da aldeia para poder estudar e tal, né? Então, quando falava branco, a gente já pensava, eu tenho que tomar cuidado porque ele vai me passar para trás, e é isso e aquilo outro. Então, mas essas pessoas que são sensíveis, elas nos dão esperança para dizer, não, existe o branco que é assim, aquele que nos maltratou, aquele que nos violentou, mas também existe esses brancos que a gente pode acreditar, a gente pode confiar, e a gente pode contar com eles para essa parceria. Eunice, você me falando me fez lembrar que em determinado momento da história houve um encontro, né, de culturas, né, dos povos que aqui viviam, dos americanos, né, dos indígenas, que eram vários povos e várias culturas, com os europeus. E os povos que aqui viviam, né, e resistem, né, em viver, tinham muito mais alteridade, muito mais abertura para o outro, porque já eram expressões de diversidade cultural que aqui viviam. Então, os portugueses, ao chegarem, eles foram recebidos como mais uma expressão cultural bem-vinda e que poderia conversar, dialogar e conviver muito bem. Acredito que até tenha sido assim durante algum tempo, mas que pena que nesse encontro, em algum momento, esse lado da cultura, né, europeia, portuguesa, veio com vontade não mais de ouvir, aliás, mal sei se teve algum momento essa vontade de ouvir e conhecer o outro, mas de dominar. Eu acho que foi uma oportunidade histórica que foi perdida para que a gente estabelecesse isso que você falou, que é criar um Brasil dessa diversidade e desse encontro, né? Eu acho que teria sido uma oportunidade incrível, que talvez, não sei se a gente consiga ainda resgatar. Eu também tenho fé, acredito que é possível a gente construir ainda caminhos em que esses encontros se façam com abertura uns para os outros e cuidando uns dos outros, né? Acho que, mas enfim, eu sei que a luta é diária e que além da educação, eu acredito muito na educação, é preciso lutar no bom sentido, lutar para que essa transformação aconteça da melhor forma possível, né? Que esse encontro seja bom para todos, né? É isto. Passo para você, Franco. Seu áudio. Perdão, eu sempre esqueço do meu áudio aqui. Essa ideia de estar criando uma parceria, né, que a Eunice fala, e essa disposição em tratar, em construirmos juntos, né, uma só nação, é extremamente importante e, sobretudo, vindo da fala dessas pessoas que são, de certo modo, tão exploradas e tão atacadas, né? É de uma demonstração de carinho e de respeito, né? Que você tem, né, Eunice, para com a sociedade, né, não indígena, sobretudo depois de todas essas desconstruções que foram feitas, né, historicamente sempre ocorreu. Em relação a isso, eu faço a pergunta para o Rogério, que é justamente aquela ideia dele ter filmado, era para ser 10 famílias, vocês escolheram fazer com 4, né? E 4 pontos de vista, e isso foi muito interessante. Mas uma coisa que é bem mais interessante ainda é que você escolheu 4 mulheres, né? E a questão é, por que você escolheu mulheres? Qual que é o viés dessa discussão? O que mais pesa? Nós não temos um olhar masculino aí. Certo. Bom, vamos lá. Eu acho que o que a Eunice falou é super bonito, porque eu acho que no Brasil existe essa energia do reconhecimento de que a gente precisa trabalhar junto e se entender, e que vários grupos vulneráveis conseguem dialogar com outros grupos que não são os seus.
né? Eu acho que essa é uma semente de algo que a gente tem que trabalhar mais, e da gente se reconhecer no outro, na historicidade do outro, nas questões do outro, mas a gente está sempre em comunhão como seres humanos, né? E isso, para mim, por exemplo, comparando com o processo do Canadá, aqui é bem mais diferente, porque aqui existe uma cisão muito grande entre o indígena e o não indígena, ou seja, o europeu, o norte-americano, onde muitas vezes essa ponte não é possível ser feita, por várias razões. Não vamos entrar nelas aqui. E no Brasil já existem esses espaços de reconhecimento do outro, que eu acho fundamentais, porque nos leva à raiz humana, né? De quem somos, né? De por que estamos aqui, de como nós podemos crescer, de como nós iremos sobreviver no futuro, né? Principalmente com esse cenário meio estranho que a gente está vendo de transformações, né? Não só políticas, econômicas, mas também ambientais. Então, assim, esse olhar do indígena, ele é um olhar altruísta, né? Que quando os europeus chegaram, como o Fábio bem colocou, havia espaço para mais um, até porque a questão do território não era isto é meu, não tínhamos capitanias hereditárias. Então, o europeu chega com uma visão atrasada, na verdade, mas que é a visão que perdura até hoje, né? Voltando para essa questão das mulheres, para mim é uma questão de energia. Olhando para o processo histórico, o português ou o europeu, ou quem chega nos trópicos, chega para dominar a natureza, uma palavra que o próprio o Fábio já colocou antes. É a energia de dominar. É a energia lusitana, histórica, né? Aí vem da raiz histórica, de tomar posse, né? Ou seja, esse processo acontece já durante 500 anos, e a gente vê o seguinte, vamos falar de yin e yang, né, da natureza da energia feminina e masculina. Muitos desses processos de ocupação e de destruição são perpetuados pelo homem, por essa energia masculina, que é uma energia misógina, machista, violenta, blá, 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 a gente pode enumerar tudo, nem todos os homens são assim, mas o processo de ocupação de territórios, à frente desse processo estão homens. A gente dificilmente vê na história, sabe, aquela mulher que foi sacana, você entendeu? Não são os homens, né? A mulher, ela é reparadora, a energia feminina é uma energia de reparação. Então, na Amazônia, o que eu vejo, a gente está vendo as cenas aí da Carliane, né, é que enquanto existe um processo de destruição, de completa ignorância com relação ao território em que se está, e que se chega com toda essa carga muito pesada da dominação, a mulher na retaguarda, ela está ali para juntar os caquinhos, para fazer com que a família esteja junta, para lutar para que as crianças tenham comida, para lutar que as crianças tenham acesso à educação, que elas possam ter uma vida sana, que elas possam receber amor. Então, para mim, na Amazônia tem essa dicotomia, e eu estou generalizando, claro, mas que existem duas vertentes energéticas muito claras. Se a gente for para a região de Altamira, Anapu, Novo Progresso, quem está cortando madeira, quem está invadindo a área indígena para roubar madeira, quem está botando 50 mil cabeças de gado, quem está queimando, não são as mulheres, são os homens. Então, para mim, foi fundamental, apesar da gente ter um leque de personagens muito diversos, são todos meus amigos, pessoas que eu, com o tempo, aprendi a conhecer e a conviver com eles, eu optei por essa questão de gênero, porque eu acho que seria muito representativa dessa postura energética da mulher, né, dessa energia feminina, que é reparadora, que é amorosa, sabe? Então, no meu filme, apesar da gente ver tanta desgraça, não gosto de usar essa palavra, mas aqui as pessoas ficam muito chocadas, né, com a pobreza, com as condições básicas muito, muito difíceis, né? Eu sempre digo para eles, mas acima dessa primeira capa, existe uma segunda que é muito mais importante, que é a energia do amor. São seres amorosos, e eu acho que a força que essas mulheres
canalizam, elas nos dão esperança. Então, eu tentei no filme trabalhar essa questão da energia do amor através de um documentário que não se fala sobre isso, não se discute isso, não tem especialista nenhum contando história, mas simplesmente seguindo o dia a dia delas, mas que nas nuances, né, da história de cada uma delas, a gente pudesse perceber essa energia amorosa, que eu acho que é uma energia que a gente tem que reaprender a se conectar com ela, no Brasil, no mundo, mas principalmente no contexto da Amazônia hoje, né? Então, quando a gente vê as questões hoje de invasão de terra indígena, de ocupação, de garimpo, todo esse leque de intervenções, digamos assim, espiritualmente de vibrações muito baixas, né? A gente vê na energia da mulher a energia da sobrevivência, a energia do amor, a energia do reagregar, e aí eu confio muito que essa missão está sendo dada às mulheres, que talvez a gente vá passar por um momento em que a gente vá se reconectar com essa energia feminina. O homem precisa se reconectar com essa energia feminina para que a gente possa sobreviver como raça, né? Então, para mim é um paradigma, e eu quis para o filme trazer isso de uma maneira sutil, mas eu queria que essa fosse talvez a vertente mais principal do filme, sabe? De que isso pudesse aflorar e que as pessoas pudessem reconhecer isso no filme. Então, assim, eu tinha várias outras personagens femininas, mas essas 4, para mim, abriam também o leque da gente poder interpretar um pouco essa questão de quem são os amazônidas, né? Eu tenho uma personagem que, horrível dizer isso, né? Há uma personagem, uma colaboradora indígena, a Tamaquera, que é Paracanã. Depois nós temos a Carliane, que é uma trabalhadora sem teto, que luta para manter a casa dela, que ela acaba perdendo, mas que ela luta para manter os 4 filhos dela, num regime de amorosidade, de cuidado emocionante, né? Nós temos a Francinete, que é negra indígena, e nós temos a Raimunda, que é ribeirinha. Então, para mim, é um mosaico também que retrata muitas outras famílias e outras condições de vida que essas populações compartilham. E o que acontece ali no filme é também uma repetição de histórias que eu acho que se reverberam por toda a Amazônia e em muitos lugares do Brasil. Então, essa foi mais ou menos a ideia de tentar trazer as pessoas para dentro de um universo onde o feminino fosse mais importante do que tudo, porque eu acho que é uma coisa palpável que a gente pode trazer para a gente, sabe? Foi essa a ideia. Ok, obrigado. Obrigado aí, Rogério. Imagina. Espero que isso tenha sido transparente, que isso de alguma forma tenha transparecido, né? Eu converso muito com as pessoas a respeito disso, e eu vejo que, por exemplo, aqui no Canadá, eu sempre separo o público em 2. Os que ficaram chocados com a pobreza e não conseguem fazer essa ponte, e ficam, ai, mas que horror, que miserável, que horrível, que pobreza, e as pessoas não conseguem sair desse lugar, e as outras que conseguem fazer essa conexão. E é muito engraçado, porque assim, as pessoas que conseguem fazer essa conexão chegam muito emocionadas para falar do filme, sabe? E as pessoas que não fazem essa conexão chegam com um certo medo e com um certo distanciamento, dizendo que horror que é morar na Amazônia, que coisa horrível que está acontecendo ali, sabe? E para mim é bem claro, assim, onde o filme conseguiu chegar de um jeito e onde que o filme conseguiu chegar de outro, né? Ele chega de maneiras muito distintas a cada pessoa que assiste. Mas eu vejo que aqui também há uma porção grande de pessoas que se conectam, e por incrível que pareça, a maioria das pessoas que se conectam com a energia feminina e com a energia do amor, ou são mulheres, ou são homens com alma feminina. Ou seja, o meu filme não transforma ninguém, mas ele se conecta com as pessoas que vibram naquela energia. Isso fica bem claro para mim, né? O filme não consegue mudar a cabeça de quem vibra de outra maneira,
mas, surpreendentemente, eu vejo que esses homens de alma feminina também reconhecem essa questão do filme, o que é bem legal. Sem dúvida alguma, o teu filme conecta com essa energia e ele desconstrói, de certo modo, um ponto de vista que, a princípio, a gente poderia pensar que fosse uma crítica ferrenha e muitas vezes política de um problema da usina de Belo Monte. E não é, ele traz uma outra face, e é uma das perguntas que eu quero fazer depois, mas eu acho que o Fábio tem agora uma pergunta para a Eunice. Mas é mais ou menos assim, sabe? E você consegue nos conectar porque você nos tira daquele lugar, que seria um lugar comum da gente imaginar. A pobreza e a miséria que é mostrado é decorrente de um processo quase que natural de opressão de um povo que não tem as mínimas condições de sobreviver, que são jogados de um lugar para o outro, sem saber para onde é que estão indo, né? Então, essa é um reflexo. Muitas vezes o olhar estrangeiro sobre as questões da Amazônia é um olhar que ainda vê, né, o índio ainda sem educação, né, ou as pessoas, os povos indígenas, como pessoas que vivem dentro do interior né, do interior da selva, né? Aquela ainda é uma visão estrangeira, né, e colonial do indígena, mas não percebe que são pessoas que possuem uma vida normal, tomam vacina, fumam, bebem, usam celular, né? Não é verdade, Eunice? A gente enfrenta essa concepção o tempo todo e muitas das vezes, quando pergunta para Eunice de onde você veio, o que você é e o que você faz, as pessoas, mas é isso, como é essa vida que você leva, né? Assim, tem muito disso, né? Pelo menos uma vez eu ouvi você, numa fala sua, havia essas construções, né? Eu posso falar ou o Fábio vai falar? Claro, Não, pode falar. Eu fiz uma pergunta, eu já passei, Fábio, desculpa, pode falar. O seguinte, eu vou pode fazer uma comentar. pergunta bem rápido e você, Eunice, já responde o Franco a mim e a gente vai batendo bola. O Rogério tratou muito bem essa questão da energia feminina, da amorosidade, da vida, né, da energia da mãe terra, aquela que dá vida. E aí ele traz, né, o silêncio do rio, né, o rio que está morrendo, o rio que morreu. Então, isso me traz uma poesia muito, muito, muito forte, porque o rio, para mim, é aquele que também conduz a vida, é a artéria, né, que corre o sangue, ou corre a vida pelas terras, né? Enfim, Eunice, eu queria saber de você como é esse símbolo do rio, né, para as populações indígenas, né? Eu digo do rio, mas não precisa ser somente do rio, mas da natureza em si, né? E desse fluxo de energia, de amor, de vida que ele carrega. E que eu acho que vocês são muito conectados com isso e que nós precisamos muito aprender com vocês sobre isso, essa conexão. Tá bom? Então, eu gostaria de dizer que eu estou amando participar, porque eu estou vendo que vocês estão bem conectados, né? Estão bem conhecendo muito bem os povos indígenas, né? Então, eu achei interessante quando o Rogério disse sobre essa questão das mulheres, né, e de seus homens que estão desmatando, que estão explorando e tudo mais. E aí, Rogério, eu fiquei lembrando que quando eu estava no mestrado, aí a gente teve uma discussão de por que nós, povos indígenas, a gente chama todo aquele que não é indígena de o branco, né? Não a branca, não a negra, não o negro. A gente fala de o branco. Se não é indígena, é o branco. E aí a gente chegou à conclusão que nós falamos todos aquele que não é como a gente, de o branco, por quê? Porque foi o branco que chegou aqui pisando forte, explorando, não reconhecendo o tratamento que lhes eram oferecido. Então, eu achei interessante que você também tem esse ponto de vista. E o Fábio, quando ele está perguntando sobre o rio, né? Quando o rio morre, a nossa conexão. Aí tem muito a ver também com aquela concepção de que, para o homem branco, tudo que está à sua volta é para ser explorado, né? Porque, inclusive, eles
quando a gente vai conversar com o branco, eles logo já têm aquela desculpa. Está na Bíblia, Deus deixou tudo para a gente usar, para a gente explorar, tudo é para o nosso, tudo é para a gente beneficiar, tudo é para beneficiar nós. Deus deixou isso para a gente usar. Então, essa concepção nós não temos. Por quê? Porque eu não sou dono da terra. Mãe, eu não... aquele rio, aqui na minha casa, tem um rio que é uns 15 metros na minha casa. Esse rio aqui, ele não é meu. Por quê? Porque eu sou bem menor do que os espíritos que habitam esse lugar. Porque aqui estão os meus ancestrais que habitam essa terra que eu habito. Aqui estão os espíritos da floresta, o espírito do rio. Então, o que vocês falam de energia, e nós chamamos de espírito, eles estão em todos os lugares. Então, esse lugar que eu estou não é só meu. Então, é essa visão que nós temos. Eu não vou destruir o rio, porque se eu destruir o rio, isso não vai ser ruim só para mim. Isso vai ser ruim para mim, para os meus filhos e para todos os espíritos que ali vivem. Então, é esse pensar coletivo. É por isso que quando um rio deixa de existir, um pedaço nosso também deixa de existir. E aí a gente chega naquela máxima de muita terra para pouco índio, né? Que os brancos tanto falam. Então, quando a gente fala, a gente precisa... Esse território é nosso, não é porque esse território é meu e eu tenho um documento, é porque esse território é nosso, porque ali não é só nós que vivemos, ali está a nossa história, ali está a nossa vida, aquela que nos protege está ali. Então, a terra, ela tem essa simbologia, ela tem essa importância que não é comercial. Quem sou eu? Que eu estou intimamente ligada a ela. É por isso que sem terra nós não existimos. É por isso que indígenas são assassinados e a gente continua de pé, a gente continua lutando. Porque lutar pela terra, lutar pelos rios, lutar pelos seres da floresta, lutar pelos animais, não é só lutar por eles, é lutar também por nós, é defender, é nos defender, porque eles são nossa parte. Porque no dia que a gente não estiver mais aqui, no dia que a gente não puder ser tocado, no dia que a gente passar para o outro lado, nós vamos estar aqui, assim como os nossos ancestrais estão. E a gente precisa desse lugar, a gente precisa desse rio, a gente precisa dessa floresta, a gente precisa desse lugar para pisar, desse lugar para habitar. Porque eu não vou estar aqui, mas o meu espírito vai estar aqui. Então, é por isso que, às vezes, os brancos não conseguem entender. A gente bateu no índio, a gente matou o índio, e eles continuam lutando. Por quê? Porque aquele índio que morreu lutando pela sua terra, ele morreu para o branco. Para o branco ele morreu, mas para nós, ele está aqui e está nos dando mais força, está nos ajudando muito mais do que quando ele estava aqui presencialmente, sabe? Então, é essa relação que é um pouco diferente, e é essa relação que o branco precisa entender. E no dia que o branco também entender que ele também precisa enxergar esse olhar que o indígena tem, porque quando ele também destrói o rio, destrói a floresta, destrói a casa dos animais, ele também está destruindo a si. Então, isso é uma coisa que nós já enxergamos há muito tempo, e que o branco precisa estar enxergando agora, não é? A ciência tem evoluído, a ciência tem dito isso, mas com esse boom de regressão que nós estamos vivendo, infelizmente, isso não está sendo, as pessoas não estão mais importando com isso. É porque estão indo mais nessa questão de, tá aí, é para ser usado, é para ser explorado, porque o que importa é o dinheiro é o chefe. E não, a gente não come dinheiro, não é? A gente não bebe dinheiro. A gente não vive
numa casinha empilhada de dinheiro. A floresta, a água, a terra, essa sim, sem ela a gente não vive. Olha, Eunice, quando uma mulher indígena fala e eu fico em silêncio e procuro aprender, que é a melhor coisa que eu faço, sabe? Eu acho que todos nós, principalmente homens brancos, temos que ficar em silêncio, procurar aprender, ouvir muito mais, né, do que falar, porque é uma sabedoria que a gente está fechado para ela historicamente, né? E só nós perdemos com isso. Então, eu concordo muito com você, tudo que você falou, e acho que esse contato, esse diálogo, essa experiência de estar junto, de aprender, é o que pode transformar a sociedade. Acho que, sim, o modelo econômico de exploração e de acabar com todos os recursos para transformar isso em lucro para pouquíssimos, é um modelo que, ou seja, é um suicídio coletivo, que nós, como população do planeta, humanidade, estamos cometendo. Então, a gente precisa parar urgentemente para ouvir e procurar soluções alternativas. E vocês têm o que dizer. Vocês têm o que dizer. Sabe, se você me permite, eu gostaria de pedir o Franco para ele repetir novamente a pergunta, porque a gente tem pouco espaço para falar e agora ele me fez uma pergunta e eu gostaria muito de responder. Só que eu meio que dei esquecida. Sim. Mas, Eunice, você respondeu, porque eu fiz um comentário, né, que era sobre o modo como a sua identidade, né, como você se identifica, né, constrange as outras pessoas. Constrange os outros porque os outros têm um olhar fixo e conceitual sobre sua identidade. Então, acreditam, por exemplo, na afirmação, é um discurso colonial, certo? De que pelo fato de você ser indígena, você deve ficar e morar, estar em um só lugar. Eles não conseguem entender, como o Rogério bem disse, né? Nós estarmos conectados e juntos. Não nos interessa especificamente saber qual é a sua identidade, né? Mas é que nós estejamos juntos e isso é o suficiente, né? Enfim, a pergunta era essa, eu acabei me perdendo aqui, me perdoe. Não, eu que me perdi. Sim, as pessoas ainda querem ver o indígena como se ele tivesse lá em 1500. E aí, nós não estamos lá em 1500, assim como o branco não está em 1500. Recentemente, nós recebemos uma visita de uma escola aqui na aldeia, e aí eles queriam que a gente estivesse lá em 1500, né? E aí, eu falei para ela, olha, primeiro que, se vocês querem esse indígena lá de 1500, vocês também precisam estar lá em 1500. Vocês chegaram aqui de ônibus, trouxeram pães. O vestuário de vocês não é aquele de 1500. Então, nós também não estamos lá em 1500. Porque a cultura, Franco, ela não é estática, a cultura também muda. É claro que aquilo que nos identifica como povo, ela vai permanecer, não é? Mas há transformações na cultura, há transformações na língua, há transformações nas pinturas corporais, nos cantos, porque à medida que o ser humano, ele não é estático. Se o ser humano não é estático, a cultura também não é. E aí, é por isso que eu digo que as pessoas precisam de conhecimento, porque a partir do momento que tiver conhecimento, elas vão entender. Porque aí, mais do que conhecimento, as pessoas precisam de autoconhecimemento e de humanização. Ver o outro como humano, ver o outro como eu. Ora, como eu disse no exemplo lá, se eu não estou lá em 1500, por que eu vou cobrar que eles estejam lá em 1500? Entendeu? Então, isso é uma questão de ser humano. Nem é tanto de conhecimento, mas de ser humano. Por que eu vou cobrar do outro aquilo que eu não tenho? Aquilo que eu não sou? Aquilo que eu não vivo? Não é? Sim.
Eu queria, aproveitando esse comentário, e que foi o que gerou essa fala para a Eunice, e que a questão do contato religioso, o modo como essas questões religiosas têm sido uma imposição com a liberdade de pensamento, de fé e de existencial que os povos originários têm, né? Nós temos, né? E aí o Rogério tem um trecho aqui no filme, tá, deixa eu só voltar aqui rapidinho aqui, eu vou mostrar rapidamente, daí você pode comentar, que é a questão da expressão cultural religiosa. Eu queria saber sobre você, como foi isso. No minuto 52 e 41, deixa eu localizar ele aqui para me colocar para vocês. No minuto 52, a gente vê um aspecto conflitante e desconcertante de uma espécie de neocolonização, onde a gente vê a existência de uma e a gente vê a existência de uma resistência em termos de religião. Tem um trechinho aqui que eu vou colocar, que é aqui, viu, Rogério? Esse trecho aqui está demonstrando um pouco dessa pedagogia pentecostal, né? De certo modo, que a gente vê claramente, muito menos que não sei. E aqui eu queria parar. Esse desenho que a gente tem aqui é um garoto pintando um desenho, né? Isso é muito comum na sala de aula. Eunice, você lembra disso aqui? Porque nas artes visuais a gente discute justamente isso, né? Os desenhos mimeografados, viu, Rogério? São caracterizados eles são virgens, né? Só tem o desenho, a linha preta, e aí os meninos vão e desenham com a cor que quer. Só que a grande maioria das crianças transcende esse desenho. Eles não ficam na linha, eles não respeitam a linha. E eu não sei se isso passou pela sua cabeça quando vocês fizeram isso, né? Quando você propôs esse plano aqui, quando você resolveu filmar esse desenho. Mas eu vejo aqui como uma transcendência, um não respeitar exatamente a cena que está se construindo para e passo essa imagem. Olha só, né? Ele vai desenhando e vai transcendendo, ele vai rompendo as barreiras da linha, e ao mesmo tempo você tem aqui uma cena onde a gente tem o ensino da Bíblia, né? E aí eu vou lá no tempo 53 aqui, que a mim fica mais claro, num outro momento, onde está tendo uma aulinha, né? Praticamente uma pedagogia, né? Um catecismo, e logo em seguida há uma tentativa de condução do olhar dessas pessoas a um entendimento religioso, quase que, de certo modo, né, doutrinando, mas ao mesmo tempo você traz uma outra cena em seguida, você traz a base da fogueira e à noite uma outra manifestação, e aqui a gente tem um canto, nós temos uma oração que é uma oração indígena, pelo que eu pude perceber. E de certo modo a roda se constrói, e as pessoas, aqui não coloquei o som para vocês, mas aqui a gente está vendo uma outra face. Então, durante o dia você tem aquele tipo de religiosidade que pode ser falada à luz do dia, mas à noite você tem um segredo. O que você pensa disso, Rogério? Por acaso isso passou pela sua mente em algum momento? A questão da religião hoje na Amazônia é altamente complexa, mas você está correto. No caso específico da história da Tamaquera, Paracanã, o que a gente vê é que o marido dela abraçou a questão do protestantismo, enquanto ela ainda se recusa em mínimos atos. Então, quando eles estão na igreja, por exemplo, e que há um culto, e que ele se ajoelha, né, e faz aquela... fica em prostração, e as meninas ficam assim e copiam, ela não faz. Ela fica sentada olhando, sabe? Quando tem uma pregação da vizinha evangélica que vem dizer que o mundo vai acabar e que traz a Bíblia e que ela faz com que o marido da Tamaquera se ajoelhe porque ela diz que o mundo vai acabar,
a Tamaquera fica olhando, e ela, inclusive, ela olha para a câmera, e ela dá uma risadinha. Então, você vê que ela ainda resiste, e nessa questão da fogueira, à noite, é quando ela traz a ancestralidade dela e onde ela se mostra. Isso. E ela diz, isto sou eu, sabe? É isso que eu trago. Mas o que a gente vê na questão de Altamira, assim, para a gente botar isso num contexto até histórico? Altamira é a região onde a Pastoral da Terra, onde a Teologia da Libertação, onde, historicamente, o Don Helder, com um grupo de padres e do CIMI, organizações religiosas que trabalham junto com as populações indígenas, sempre foram muito fortes. Eles estão lá há 40 anos. Né? Então, digamos assim, a Igreja Católica repensada, né? Eu acho que a teologia da libertação, junto com o trabalho do CIMI, vem muito em função disso, do respeito à cultura indígena, de um diálogo, né? De tentar estabelecer pontes, apesar de todo o estrago que foi feito, né? pelo próprio catolicismo antes, mas eles repensam esse espaço, e é um espaço político, e é um espaço socialista também, é um espaço de igualdade, é um espaço de fraternidade, mas também de igualdades de direitos e políticas, né? E de aprendizado com o outro, né? Esse espaço, ele é completamente destruído com o fenômeno do crescimento evangélico. A Amazônia, ela está totalmente dominada pelo evangelismo, mas um evangelismo colonialista e escravizante, na sua maioria, né? Não libertador. Então, por exemplo, o marido da Tamaquera, apesar de não saber ler e escrever, quando ele vai no templo, ele prega como se ele estivesse lendo a Bíblia, inclusive trazendo trechos da Bíblia, né? Você vê muito isso, pescadores que viraram pastores, pessoas que foram convertidas ou que abraçaram uma maneira de se pensar a religiosidade, né? Que muitas vezes é opressora. Há vários casos, por exemplo, o Saúde e Alegria, que é uma ONG, que é um projeto que trabalhou ali na região do Tapajós, é próximo também, e é um processo histórico muito parecido. Eles tinham grupo de teatro, palhaços, comunicadores, eles tinham um barco hospital que saía cuidando das populações ribeirinhas, e junto com o processo do cuidado com a saúde, eles traziam o lúdico, que aí você discutia uma série de questões e você formava opiniões e agentes comunitários, e você construía em cima dessa identidade amazônica, né? A última vez que eu fui lá, o projeto não existia, e aí eram os religiosos que haviam adotado o mesmo modelo, um barco hospital, onde você tem um culto evangélico e depois o médico vem cuidar de você. Então, assim, a criação de um certo clientelismo, eu acho, na questão da religiosidade, e mais do que nunca, o povo da Amazônia, como o povo brasileiro, é um povo de fé, né? Então, assim, a gente tem isso muito aberto, e se a gente não consegue, digamos assim, elaborar muito, a gente cai numa outra esfera. E na Amazônia, pelas minhas andanças nessa região, na região do Xingu, na região de grandes fazendas, de agropecuárias, de municípios que estão crescendo agora em função do gado, seja Amapu, Brasil Novo, né? O que a gente vê é que esse espaço, ele chega e ele é avassalador, ele chega realmente como um rolo compressor. E o que acontece aí? O dogma se torna uma coisa muito mais importante do que a experiência espiritual de cada um. O dogma dita, o dogma te bota dentro de uma casinha, dentro de um espaço onde você tem que pertencer a e tem que ser como, quando, na verdade, nas esferas, aí vem essa questão da música, da Tamaquera cantando na beira da fogueira, a gente sabe que as pessoas retêm muito mais das suas histórias, mas que
que na Amazônia ficou feio, às vezes, você assumir isso, sabe? Existe uma cena no meu filme, no início, que eu vou no templo de Candomblé, por exemplo, porque eu queria trazer uma cena de um ritual de Candomblé para uma história que eu estava contando, e aí, conversando com a mãe de santo, foi muito interessante, porque, primeiramente, ela dizia, não dá para filmar, a cidade é muito preconceituosa, sabe? E aí a gente foi conversando, aí eu recebi permissão para filmar, foi lindo, foi maravilhoso, mas eu via que ela dizia assim, a gente não está fazendo nada de errado, mas aos olhos dessa cidade é como se a gente estivesse muito errado, como se a gente fosse muito ruim, sabe? Como se a gente fosse, assim, seres humanos do mal, quando, na verdade, a gente é do bem, né? Então, isso tem... e em outras regiões, no Tapajós também, eu acho que é um fenômeno urbano do Brasil inteiro, né? Essa mudança, digamos assim, esse clique que a gente tem na questão de religiosidade, que a gente tem que respeitar, lógico, mas a gente também tem que aprender a respirar, a vibrar e dizer onde que a gente vai encontrar o caminho na questão da fé, que é um país onde a fé é importantíssimo, mas onde que a gente vai encontrar um equilíbrio aqui, né? Novamente, um equilíbrio espiritual, como a Eunice diz, ou um equilíbrio energético, onde a gente vai poder estar em condição de, através das nossas ações e da nossa conduta, aspirar ao que seja, digamos, mais puro de toda essa catarse que a gente tem em questões de visões, né, do mundo e da religiosidade. Isso é muito forte na Amazônia. E, para mim, o fato de querer contar a história da Tamaquera foi justamente porque eu via essa dicotomia na própria família dela. O marido dela realmente querendo fazer uma associação com as igrejas e dizendo, eu quero virar pastor, eu quero virar pastor, eu quero virar pastor. E ela não dizia, ela no espaço familiar, ela não diz muito, ela não pode falar. Outra questão que eu tinha que respeitar muito e que eu tinha que tentar trabalhar é que ele falava e não ela. Eu dizia, mas ela tem uma voz, mas ele não. Era difícil essa autorização, até que no final do filme ela fala, né? Ela está com o bebê, e aí é o momento em que ela se permite falar e ele fica calado olhando. É muito bonito isso, porque eu vi que se quebrou um padrão ali dentro da família, que a voz era só do homem, né? Mas a gente vê muito isso, e é um recorte que tem na sociedade inteira, do grande fazendeiro que tem 20 mil cabeças de gado, ao pescador, ao ribeirinho. A gente tem um processo de transformação da fé, que eu acho que tem uma visão, muitas vezes, racista e colonialista por detrás, e que é super difícil da gente decodificar, porque a gente está falando de seres humanos, e a gente está falando de sentimentos que são genuínos também. As pessoas, quando se entregam a uma religião, elas se entregam de coração, e eu acho que a gente tem que respeitar isso, mas é uma questão política também, porque por detrás desse remanejamento que existe hoje, né, da politização, inclusive, da religião, que a Igreja Católica fez isso lá atrás também, ou seja, ninguém está reinventando a roda, estão só repetindo os erros e o processo. Se torna muito presente e muito assustador na Amazônia. Sim, sim. Eu queria só, o Rogério, que você complementasse, são questões técnicas, pode ser, Fábio? Pode ser. Só quero aproveitar. Questões técnicas, essa imagem aqui que você está vendo, que eu coloquei, me chamou muita atenção, porque você tem várias imagens dessa, que você respeita e que você oportuniza a gente ver a amplitude, respirar bastante, para depois entrar novamente dentro do microcosmos de cada um. Então, você está sempre indo e voltando no filme, através da fotografia, você vai mostrando a gente que, olha o tamanho dessa dimensão, olha que coisa maravilhosa, e depois você vai lá na célula que conduz, sabe, o buraco onde a bola cai juntamente com o lixo. Você nos mostra, você nos narra com essas fotografias todas, você nos mostra o olho dela. Então essa mudança de planos traz para a gente essas leituras. Eu queria que você me falasse um pouco, porque essa fotografia eu não vi
que você não foi feito um trabalho de cor, né, de pós-produção, talvez de equilíbrio, mas você não interviu nela. Qual que foi a proposta que estava mais ou menos por detrás disso? E outra coisa, como é que foi trabalhar em equipe? Houve essa divisão mesmo? Porque a gente sabe que para fazer um filme desse é grande, né? Você precisa de uma equipe grande. Foi só a organização do roteiro, ele foi estabelecida antes de vocês virem para o Brasil? O roteiro ficou fixo ou ele foi construído na medida que foi andando? Havia essa flexibilidade? Enfim, por aí. Tá, eu vou responder pela última e depois eu chego na Ok. primeira. Esse processo do filme, na verdade, foi o seguinte: como eu fiquei 5 anos fazendo o filme, a minha equipe cada vez mudava. Então, eu tive um fotógrafo mexicano, eu tive um fotógrafo chileno, eu tive um fotógrafo brasileiro, eu tive um fotógrafo, já não me lembro mais de onde, a minha equipe de som também. Então, assim, não era uma equipe que chegava para filmar, mas eram os meus amigos que eu conseguia uma verba X para poder filmar durante 1 semana ou 2 semanas. Então, durante 5 anos, todo o projeto de filmagem era um projeto de 1 semana ou 2 semanas, depois 8 meses depois mais 1 semana, depois 10 meses, 2 semanas. Foi aos pouquinhos e foi um processo de descoberta e de montagem desse quebra-cabeça a partir do que acontecia com a vida das pessoas. Então, eu chegava e dizia, digamos, a questão, por exemplo, de quando uma das personagens perde a sua casa. Nada disso foi planejado. Nós tivemos a sorte de estar lá no dia certo, na hora certa, porque se nós não estivéssemos, essa história não seria contada. Então, tudo que acontece no filme, eu digo que os deuses do documentário nos fizeram estar ali na hora certa para poder contar essa história. Então, assim, não tinha roteiro, era simplesmente seguir a vida das pessoas, e eu ia tentando construir pontes a partir do que a gente via, mas o documentário foi realmente montado e feito na edição, que durou 1 ano, para a gente poder entender como que a gente poderia contar essa história, né? Essa é a primeira questão. A segunda é que, assim, tem um texto pequenininho do Claude Lévi-Strauss que eu adoro, que é o seguinte, que a floresta, quando ela é vista de cima, ela é um emaranhado de cores e de texturas que não nos permite adentrar. E só quando a gente chega e aterriza nela que a gente consegue sentir, ver e se conectar com as minúcias e com a beleza da sua diversidade e complexidade. Então, para mim, essa frase sempre orientou bastante o filme, sabe? De que a gente teria uma visão mais ampla e mais aberta e que depois a gente chegaria em momentos mais específicos e de brincar muito, né, com essas aberturas e com esses fechamentos, porque eu acho que tem a ver com essa decodificação que é necessária para a gente entender a Amazônia. Ok, Rogério, muitíssimo obrigado. Isso. Eu que agradeço. Então, eu estou até aqui olhando aqui o horário, né? Quanto tempo nós ainda temos? Fernanda, se você quiser ser nossa guardiã do tempo aí e avisando, eu tenho ainda algumas perguntas para fazer, mas aí eu vou me limitando. Espera. O Franco tem que encerrar a transmissão do filme, né? Compartilhamento. Isto. Eu queria saber, Eunice, de tudo isso, essa pergunta do Franco, essa questão eu não sei se chega a ser uma troca cultural, me parece muito mais uma interferência, uma dominação cultural de um povo sobre o outro, essa questão religiosa. Acho que é muito pouco de troca. E a Constituição brasileira prevê a defesa do direito, né, da cultura indígena, prevê o direito de vocês, inclusive, ensinarem a própria língua e usarem, inclusive, de procedimentos de ensino, né, próprios, enfim, da defesa e do cultivo da própria cultura. E aí eu me lembro
que durante esses séculos todos, a questão religiosa foi usada, inclusive, para legitimar a dominação, né? Criou-se a ideia de que os indígenas não tinham alma, ou eram pecadores, ou eram povos bárbaros, né? Que precisavam ser civilizados, catequizados. Então, a escravidão, né, vinha até como uma forma de salvar a alma dos povos indígenas. Uma ideia absurda, completamente louca, mas durou durante vários séculos. Enfim, em nome de certos deuses, em nome de Cristo, já se fizeram muitas guerras, né? E ainda se faz. E a Abrepar se coloca aqui firmemente contra qualquer tipo de dominação cultural, catequização e o que quer que seja nesse sentido, né? A gente acredita muito no direito da consciência, do direito à religião e de não ter religião de quem quer que seja, né? Mas eu queria ouvir de você, Eunice, como você vê, lê, pensa sobre tudo isso, né, que foi mostrado no documentário e que você, com certeza, vivencia, acredito, no dia a dia, com os missionários tentando sempre entrar nas reservas e fazer essa catequização, né? Assim, o microfone está aberto, ele está. Então, a religião, ela tem sido, sim, usada como um dos meios de subjugar, de dominar as populações indígenas. Porém, ela não é como o explorador que chega e rouba nossas terras. Ela vem de uma... Essa sutileza da religião muito tem prejudicado, porque ela prejudica a cultura como um todo. Recentemente, a gente conseguiu o ministro, né, para barrar esses pastores evangélicos de entrarem nas igrejas para essas missões, que eles, assim, talvez até que seja que eles não façam por tão mal, mas eu acho assim, na medida de que eu acho que o meu Deus, ou que eu sou superior, nesse ponto, eu já estou não considerando o outro. Porque quando esses missionários, quando essa religião, essas religiões, elas chegam nas aldeias, é para dizer, vocês precisam desse Deus para que vocês sejam salvos, para que vocês não vá para o inferno, para que vocês adorem o verdadeiro Deus. Então, quando essas pessoas estão dizendo isso, o que ela está dizendo, na verdade, vocês não têm Deus, vocês não são humanos, porque se vocês fossem humanos, vocês não iam lá para o inferno e tal. E por que isso prejudica sobremaneira a cultura e toda a população em geral? Não é só a questão de trazer o indígena para a sua igreja, não é isso, é muito mais que isso. Por quê? Porque os povos indígenas são povos de sentimento. Eu costumo dizer que o branco, ele é um povo mais do racional. Os povos indígenas não, eles são movidos a sentimentos. E esse sentimento forte, a flor da pele dos povos indígenas, está muito ligado com a espiritualidade. Porque tudo na comunidade, tudo na aldeia está ligado com a espiritualidade. A pintura que eu faço é para me conectar com a espiritualidade. O canto é para me conectar com a espiritualidade. A dança é para me conectar com a espiritualidade. Os alimentos, esse alimento é de tal espírito, aquele outro é de tal. Então, é tudo espiritualidade. Como que fica a cabeça do indígena quando essa igreja chega e diz: esse Deus seu aí não é o certo. O Deus verdadeiro é esse, está dizendo, esse seu aí é falso. E aí nós tivemos recentemente o caso de indígenas, os Carajá, que estavam tendo um número grande de suicídio. E a gente pensando, segue o meu raciocínio. Você, um indígena que sempre acreditou, seus pais
viveram daquela forma, seus avós, seus filhos, a sua família inteira está vivendo ali. Daí chega uma pessoa e diz, se você não fizer isso, se você não aceitar esse Deus, você vai para o inferno, que é um lugar de choro e ranger de dente, e não sei o quê, não sei o quê. Aí eu vou pensar, poxa, o meu avô, o meu bisavô, então ele está lá? Como é que fica a cabeça daquela pessoa? Então, essa questão das igrejas, elas mexem com toda a cabeça do indígena. E é por isso que esses indígenas ficam desestruturados. É por isso que muitas coisas acontecem, porque a cultura deixa de existir. Nós, por exemplo, tivemos casos aqui na aldeia, que nós tínhamos uma manifestação cultural, e a gente tinha 2 guardiãs desse tipo de manifestação. O que aconteceu? Vieram os missionários e pegaram essas 2 pessoas para si. Então, dentro dessa religião deles, eles não podiam mais praticar aquilo. O que aconteceu? Uma comunidade de quase 300 pessoas ficou sem aquele tipo de religiosidade porque a religião pegou 2 pessoas. Então, assim também se mata um povo. Assim também. Essa religião, ela não precisou chegar aqui e matar muita gente, ela não precisou chegar aqui e subjugar a comunidade inteira. Ela pegou 2 pessoas e conseguiu subjugar todo mundo. Percebe o quanto de estrago essas religiões fazem na comunidade? Então, não é só a questão religiosa. Quando essas religiões, elas adentram na comunidade, elas perpassam todos os outros níveis. Seja o político, o territorial, o social, todos. Nós tivemos caso, por exemplo, de povos, inclusive na Amazônia, Rogério, que tem a sua forma de construir suas casas em meia-lua, onde o pátio é um local sagrado, é a morada dos espíritos, ou seja, a morada dos deuses daquele povo. O que a igreja fez? Chegou sem nenhum respeito e construiu a sua igrejinha naquele local. Imagina só, invadiu duplamente aquele povo, duplamente, invadiu de todas as formas. Então, isso precisa estar garantido. Essas igrejas, esse extermínio, eu digo que é um extermínio silencioso, está muito forte. E com o apoio desse governo truculento, que a gente tenta não falar, mas acaba de falar, com o apoio desse governo, as pessoas estão cada vez mais se achando no direito de fazerem isso. Então, o que eu peço é que as pessoas tenham sensibilidade. Nós não somos esse povinho que não temos religião, esse povinho que não tem história, que não tem língua. Nós temos tudo que vocês têm. E mais, nós temos, só não é igual. Não importa se o meu Deus é o Inhaderu, como é para os Tapuia. Não importa se é Tupã, como é para os Guarani. Porque essa nomenclatura é porque cada povo vai dar o nome da sua língua. Assim como os hebreus da Yavebra, é porque é na língua deles. É porque o Deus é a representação daquilo que o povo acredita, daquilo que o povo é. Então, como é que o meu Deus, como é que o Deus desses indígenas vai ser o Deus daquele outro povo? Aquele Deus lá é do outro. Porque o que a gente precisa ver é que nós somos seres espirituais. A gente não precisa de ficar atrelado a esse tipo de comportamento para poder ser aceito por esse Deus. Porque se esse Deus é tão perfeito, ele vai saber como eu sou, ele vai saber das minhas limitações, ele vai saber como é a minha cultura. Então, ele vai me aceitar. Mas aí se esse Deus deles não aceita o diferente, como é que essas pessoas vão aceitar? Eunice, esse Deus deles precisa aprender a conviver com os outros deuses, né?
Ele precisa de mais diálogo. É um Deus criado pelos homens, né? A imagem e semelhança desses homens, que é um Deus intolerante, um Deus que não dialoga, um Deus que não convive com o diferente. É uma imagem criada à semelhança dos homens, né? Infelizmente. E acho que tem a nossa solidariedade, todos vocês que passam por isso, e é dever do Estado defender, proteger a cultura e as comunidades indígenas, né, de não serem invadidas dessa forma, realmente. Bom, vou passar a palavra para a Fernanda, então. Gente, olha, eu estou tão feliz com essa live que vocês não fazem ideia. Eu estou tão feliz de ter puxado até a última gota para isso acontecer. E o Rogério foi para o Amazonas e voltou, e Eunice espera um pouquinho, o homem está chegando, não sei o que, não sei o que lá mais. E no final deu certo, porque foi tanta coisa boa que foi se falado, foi tanto conhecimento fantástico que foi passado. Infelizmente, a hora vai rápido demais, né? Quando a gente vê, já passou quase 1h30. Então, para a gente fechar, eu acho que a coisa mais importante era saber, assim, de vocês, como é que a gente pode ajudar? O que a gente pode fazer para fortalecer esse nível de consciência, fortalecer esse diálogo, ajudar para poder essa transformação ser mais forte, para a gente contribuir. Como é que a gente faz? O que mais que vocês sugerem que a gente faça? Eunice? Eu esperei o Rogério, mas então Não, eu vou falar. Eu vou falar. Então, como eu disse, eu já tinha falado antes, o que as pessoas precisam ter é de se autoconhecer. Porque ela se autoconhecendo, ela vai saber a sua história, ela vai saber que ela também é um pouquinho indígena, ela também é um pouquinho branco, ela também é um pouquinho negro. Nossa história é coletiva. O Brasil é diverso, o Brasil é da diversidade, é multicor, é multilingüe. Então, a partir do momento que a pessoa se autoconhecer, ela vai ter o respeito pelo diferente. Só que só o autoconhecimento e o autorrespeito também, só eles não bastam. É preciso também ser humano, é preciso também se colocar no lugar do outro, perceber que se o outro está sofrendo, o que eu posso fazer para estar ajudando? Se tem povos indígenas morrendo, o que eu posso fazer? Hoje, século XXI, as mídias sociais estão aí, a gente sabe quase que na mesma hora o que está acontecendo lá no Amazonas. Recentemente, uma moça foi estrupada no sul do Brasil, e foi uma coisa que a gente ficou sabendo assim, quase que no mesmo instante. Então, nós podemos fazer muito, porque se nós não podemos estar lá fisicamente, podemos estar de forma virtual, podemos estar manifestando. Uma palavra, uma frase no Facebook já está ajudando, porque se eu coloco uma frase lá, eu vou estar alertando outros, e aqueles outros vai fazer uma rede. Então, que possamos agir como irmãos, que possamos reconhecer que o Brasil precisa caminhar, que o Brasil precisa crescer, que o Brasil precisa evoluir. E que esse Brasil só vai crescer, só vai evoluir se nós nos darmos as mãos, se nós reconhecermos e aprendemos a caminhar juntos. Porque os povos indígenas, eles têm muito conhecimento. Os povos indígenas têm muito a ensinar. Os brancos também têm conhecimento. Os brancos também têm a ensinar. Por que não somar esses dois conhecimentos? Esses conhecimentos não precisam brigar. Dialogado.
Então, quando nós conseguimos fazer isso, aí sim vai haver esperança para esse Brasil crescer, para esse mundo, para essas guerras diminuírem. Porque se nós formos mais humanos, a gente pode concentrar naquilo que é realmente importante. A cura das doenças, a natureza que está aí sendo degradada a cada dia. Poderemos procurar alternativas para a falta de alimento, por exemplo, para a pobreza. Podemos votar consciente, não é? Então, eu penso que é isso. Eu não sei se o Rogério que tem... Plenamente. E você, Rogério? Não, eu concordo plenamente, e eu acho assim que vocês, quando você diz assim, o que mais podemos fazer, vocês já estão fazendo, né? Que é a abertura de um espaço alternativo, porque esse processo de aprendizado, esse processo com o outro, ele não vai acontecer nas salas de aula, não vai acontecer nas diretrizes do Ministério da Educação, principalmente do Ministério da Educação que temos atualmente, né? Eu acho que o altruísmo e a compaixão vão acontecer, vão crescer a partir de pequenos e significantes atos e ações, né? Não só os que foram colocados aqui, mas os que a gente consegue fazer na nossa vida individual, nos nossos espaços individuais, principalmente naquilo que está mais próximo da gente, que é a família e os amigos mais próximos, né? A gente tem desde as mídias sociais, a gente tem desde essa oportunidade de falar com o mundo, no meu caso, através do cinema, sabe? Mas cada um de nós tem essa habilidade, né? Mas eu acho que a gente precisa também de um processo de transformação profundo. Eu acho que a Eunice falou dessa coisa do ser humano, né? De se conectar nessa questão da humanidade, vai nos trazer o altruísmo e a compaixão e o amor. E com isso vai trazer o entendimento. E com isso vai ser uma mudança de paradigma. Porque se a gente não fizer isso, eu acho que o planeta Terra vai se virar muito bem sem a gente. Ou de espécie dominante, vamos virar subespécie, porque não vamos estar aproveitando o potencial que nós temos na escala evolutiva, né? Eu acho incrível quando a gente pensa assim no ser humano, com todas essas habilidades que a gente tem de conversar, de falar, de sentir, de chorar, de amar, de fazer guerras e de odiar também, mas assim, digamos assim, as possibilidades que a gente tem nesse corpo, nesse aparelho, né, em conexão com a nossa alma, com o nosso espírito, é fantástico, e eu acho que numa escala evolutiva, vários outros seres ainda não tiveram a oportunidade de chegar onde nós chegamos. Então a gente tem essa grande habilidade que a gente não está sabendo ver, que a gente não está sabendo trabalhar, né? E eu realmente acredito que assim é no dia a dia que a gente vai construindo isso, sabe? Existe também um trabalho político que tem que ser feito, existe também um trabalho que tem que ser feito em nível de educação, em nível de esclarecimento. É uma grande batalha, na verdade. Mas esse miolinho, essa coisa pequenininha que sai daqui e que começa a se transformar, ou transformar as pessoas ao nosso redor, é também uma ferramenta muito poderosa. E eu acho que vocês fazem isso com o trabalho de vocês, que é de jogar essa sementinha e de tentar aglomerar ou aglutinar essas pessoas dentro dessa esfera que a gente quer ampliar, né? Que a gente quer ampliar porque a gente quer, como raça humana, a gente quer se desenvolver, a gente quer atingir estágios maiores que hoje nós sabemos que existe, mas que ainda não tivemos acesso. E esse acesso não é pela economia, esse acesso não é pelo capitalismo, esse acesso não é sabe, pelo desenvolvimento, como a gente chama, né? Não é por aí. Então, eu acho assim que a gente é semeador nesse sentido, com toda a humildade que o semeador deve ter, né? Para que não entre aí o ego, para que não entre aí
as questões pessoais também, mas eu acho que a gente tem a obrigação de, nas coisas que a gente faz, hoje, batalhar por um mundo melhor, e esse espaço ele é conquistado no dia a dia, aos pouquinhos. Acho que é isso. Gente, olha, então eu quero agradecer do fundo do coração. Foi muito legal, foi emocionante. Teve uns minutos que eu falei, nossa, vou chorar aqui, mas de tanto que me tocou, sabe? E deixar o convite aberto para outras vezes vocês vierem e conversar mais, e a gente levar outros tópicos para frente. E agradecer a você, Rogério, Franco, sempre com umas perguntas super legais. Eunice, amei te conhecer. Um dia a gente se encontra ao vivo. E Fábio aí sempre puxando as coisas para frente. E olha, e agradecer a todo mundo que nos ouviu e que participou dessa entrevista da Abre Paz. E até a próxima, né? Então, um super beijo carinhoso para vocês todos, do fundo do nosso coração. Obrigado.